mercado comemorou o número de vagas de janeiro nos Estados Unidos. Mas e se eu te disser que o próprio governo já admitiu que os dados anteriores estavam errados por quase 1 milhão de empregos? O que vale mais, a manchete de hoje ou a revisão de amanhã? A folha de pagamento de janeiro surpreendeu o mercado. Folha de mercado não agrícola nos Estados Unidos gerou 130 mil novas vagas criadas no mês de janeiro, bem acima da expectativa do mercado, que era de metade disso, né? Isso surpreendeu positivamente o mercado, né? No sentido de que, olha, a economia está se recuperando depois de alguns dados fracos de novembro e dezembro, mas o que chama bastante atenção foi que no mesmo dia que esses dados de emprego foram revelados, a gente também teve revelados um grande reajuste do ano de 2025. De todas as folhas de pagamento de janeiro a dezembro, foi reajustado para baixo 1 milhão de vagas. É o maior reajuste da história da folha de pagamento dos Estados Unidos, né? Então, como eu sempre alerto a você aqui na comunidade, esses números, que ainda é bastante considerado pelo mercado financeiro, que deveria medir aí a condição da economia americana, ele é extremamente manipulado. E ano após ano a gente vê este reajuste. Em 2024 tivemos um reajuste de quase 500 mil de vagas. Este ano bateu o recorde de 2024, este ano, o ano de 2025, o reajuste foi de 1 milhão. Então, como é que funciona? Como saiu agora em janeiro, o dado revela um número muito acima da expectativa do mercado, fica muito bonito na headline, cria um contexto interessante para o governo, mas nos relatórios seguintes nós vamos ver pouco a pouco os ajustes, né? A gente vê aí que há uma correção desse número que foi inflado, ou foi calculado de forma errada, ou foi inflado propositalmente, né? Eu acredito mais na segunda opção, né? Já que se trata de governo. E como todo governo do mundo, os números divulgados pelo próprio governo não são fontes confiáveis. Relatórios de emprego, desemprego, inflação, normalmente sofrem maquiagem, né? No caso americano ainda é pior, porque até a metodologia que calcula a inflação nos Estados Unidos, que era medida até 1994, recebeu um ajuste. E por que esse ajuste aconteceu? Para que os números viessem sempre abaixo, né, do que vinha antes. Por exemplo, hoje o desemprego nos Estados Unidos chega a 4,1% nos Estados Unidos, mas no método que funcionava na década de 70, na década de 90, o desemprego estaria acima de 8%, então um número muito mais alto. É por isso que sofreu esse reajuste, né? E é interessante porque quando se discute, né, o quanto a economia americana evoluiu dos anos 70 para cá, é colocado várias vezes, a gente vê a mídia, alguns economistas tentar fazer esse comparativo, né? Quando o método de cálculo ele foi mudado, então a gente não pode dizer que hoje temos menos pessoas desempregadas do que nos anos 70, nos anos 80, né? Por causa dessa metodologia. Mas a questão importante aqui é que o mercado está mirando aí o mês de março, a reunião do Banco Central Americano, se vai haver corte de juros. E com esses dados, o mercado fica mais certo de que a possibilidade de corte de juros em março não deve acontecer. Então a expectativa caiu bastante, né? E com isso o mercado perde fôlego, porque o mercado, como eu venho falando aqui, é uma bolha de dívidas, precisa desse estímulo de corte de juros, impressão de moeda para continuar subindo, e se não vai ter corte de juros, a gente pode ver aí o mercado ficar de lado por algum tempo. Aliás, é importante a gente falar também da Bolsa Americana, porque o Dow Jones chegou nesta semana a 50 mil pontos, o recorde histórico do Dow Jones, que foi muito celebrado pelo mercado. Mas se você medir o Dow Jones em ouro e não em dólares, você vai entender que o número é bem diferente, né? Que a alta do Dow Jones, na verdade, não aconteceu. A alta do Dow Jones é simplesmente um ajuste da inflação. Você precisa de hoje muito mais dólares do que precisava há um ano, há 2 anos, há 10 anos para comprar o índice Dow Jones. A moeda vai perdendo valor, o dólar está perdendo força
e com isso o número continua subindo. Um exemplo importante disso, né, quando a gente tem um cenário inflacionário que pressiona bolsas para cima, é o índice Merval aqui da Argentina. O índice Merval da Argentina, ele bate recorde todos os anos. É a melhor bolsa do mundo para investir, então? Não, porque a bolsa Merval ela é medida em peso argentino, e como o peso argentino cai ano após ano, então você precisa de mais pesos para comprar a mesma ação. Então ela é uma medição equivocada. Por isso que eu digo aqui que quando você mede os seus investimentos, quando você mede o seu patrimônio, você deve medir ele em ouro. E eu achei até interessante, vou até abrir um parênteses para comentar aqui, uma reunião que eu tive com um assinante prêmio recente, e que ele estava comprando um imóvel, né? Ele estava avaliando se ele teria feito um bom negócio se ele tivesse comprado um apartamento em João Pessoa em 2019 e 2018. Então ele fez ali, pegou o metro quadrado, o quanto valia nas áreas nobres da cidade naquele momento e quanto o metro quadrado está valendo hoje. Ele teve ali mais ou menos a performance nesses últimos 7 anos, né? O quanto o imóvel valorizou nesse período. Agora, ele percebeu, calculando em ouro, que o ouro subiu muito mais do que o metro quadrado do imóvel. Ou seja, se ele não tivesse comprado o imóvel, se ele tivesse investido em ouro, ele não teria a burocracia, as taxas, os impostos, né, de adquirir um imóvel que a gente sabe aí do dia a dia, e teria ganho muito mais, teria realmente tido um lucro de fato no ouro. E isso mostra que muitas vezes a gente se equivoca quando a gente pensa em investimentos, quando a gente pensa no nosso patrimônio, né? Porque a gente tende a calcular em real, na moeda, e quando a gente entende o mecanismo de inflação, você tem que ficar atento que a performance talvez não seja tão boa assim. Por isso que eu venho falando, né, que o mercado brasileiro subiu 25% ano passado, a Bolsa Brasileira, que espetáculo, mas o ouro subiu bem mais do que isso. Então a performance chegou a quase 50% de valorização aqui no Brasil. Então a performance ficou negativa de 15% a 20% na Bolsa Brasileira, se medida em ouro. Se medida em real, ela subiu. A mesma medida foi feita pelo assinante, aí no caso do apartamento em João Pessoa. Então, serve para a gente também analisar esse momento do Dow Jones, que está batendo esse número importante de 50 mil dólares. Agora, voltando para a folha de pagamento manipulada ou inflada, podemos dizer assim, isso traz sempre a narrativa aí para o governo Trump continuar dizendo que os Estados Unidos têm a economia mais quente do planeta, né? Funciona para esse tipo de discurso político, mas, ao mesmo tempo, coloca uma armadilha para o Banco Central americano. Estimular a economia, continuar estimulando, cortando juros, ela reacende a inflação. E se não estimular, se não cortar juros, a gente pode ver o recuo do mercado. Tudo desacelera, não só o mercado financeiro, como a economia americana, que se sustenta à base do endividamento. Então, é um momento extremamente delicado, é uma das principais funções do Banco Central americano, além de controlar a inflação, o Banco Central americano também fica de olho no mercado de trabalho, né? Mas esse número que veio agora em janeiro pode sim servir de justificativa, principalmente se o número de fevereiro vier da mesma forma, vier inflado da mesma forma, para que o Banco Central mantenha os juros inalterados. E isso pode tirar um pouco o fôlego aí dessas equities, né, das ações do mercado americano, enquanto a gente não tem essa perspectiva de novos cortes de juros aqui. De fato, seja lá quem for o próximo presidente, né, que é o Kevin Warsh, aí, o nomeado pelo Donald Trump, eu já comentei aqui, ele vai ter que expandir de novo o balanço do Fed, vai ter que cortar juros, porque a economia americana não vai conseguir se manter sem esses estímulos. É um doente viciado, né, que precisa de mais drogas, no caso de mais dívidas, mais estímulos, mais corte de juros para se manter aceso, para se manter crescendo. Isso não é crescimento, de fato, é a régua que está encolhendo. Se você quer aprender a proteger o seu patrimônio quando o mercado começa a distorcer as realidades como essa, as próximas vagas da Mentoria Premium estão chegando. O cadastro para participar está aqui na descrição desse vídeo. Você vai replicar os meus investimentos que performaram no ano passado mais de 170% em 2025 e que neste ano também vem tendo uma excelente performance com toda essa movimentação no campo macro e na movimentação
principalmente dos metais. Se você quer investir comigo, quer replicar essa carteira, vem para a Mentoria Premium. Em breve vou abrir novas vagas, então vai aqui para o link na descrição desse vídeo, faz o seu cadastro para você ser alertado quando as vagas estiverem disponíveis. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal ainda, meu amigo? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para ser avisado quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima! Tchau!